Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Geraldo. Eu vou dar algumas dicas de estudo de matemática, né? Então antes, né, eu tenho uma experiência, uma certa experiência já no ramo de lecionar, né? Já vão fazer 16 anos que eu já leciono. Então eu comecei a lecionar nas redes, né, no estado, na prefeitura de Ribeirão das Neves, Santa Luzia e, né, tudo aqui em Minas Gerais. Então, ao longo desses anos eu pude perceber algumas coisas importantes, né, na questão da matemática. Muitos alunos, muitas pessoas também já dei aula para eles, que eles ficam espantados e ficam com muito medo do estudo da matemática. Por quê? Eles acham que matemática é um bicho de 7 cabeças, e não é. Né? Estudar matemática é como estudar qualquer outro conteúdo. Né? Precisa de dedicação, concentração e tranquilidade. E a partir de agora eu vou mostrar aqui, são coisas simples, mas que eu observo que, se não forem bem trabalhados, fica mais difícil de entender, né? Então, olha só, vamos lá. Deixa eu passar aqui o próximo aqui, ó. Então, deixa eu só pegar aqui um pincelzinho aqui, rolador, beleza. Então, olha, dicas simples e importantes. Olha, consolidar o conceito de adição. Consolidar o conceito de adição é muito importante, porque à medida que a gente sabe somar e estabelecer esse conceito de maneira natural, rápida, prática, por exemplo, você já consegue fazer contas de adição mentalmente com 2, 3, 4 parcelas, né? Ajuda demais. E quando você consegue fazer isso, significa que você consolidou o conceito. Então você já tem a ideia da adição bem consolidada, né, em você, e aí você consegue externar e fazer isso de maneira mais natural possível. Consolidar o conceito de subtração também é algo importante, porque consolidar o conceito de subtração é entender o processo, né? Você conseguir fazer as subtrações de forma natural, forma rápida, automática, né? É algo importante. Consolidar o conceito de multiplicação também é algo muito importante. Quando você entende que multiplicação é a soma de parcelas iguais, né? Que você consegue ter mecanismo para resolver multiplicação, né? Outra coisa é decorar a tabuada da multiplicação. Quando a gente fala decorar a tabuada, a gente já tem uma certa resistência, mas realmente é decorar mesmo. É você pegar a tabuada, decorar os valores, né, de 1 a 9, né? De 1 a 10, por exemplo, decorar todos os termos, saber entender ali o processo de confecção de uma tabuada. Por quê? Porque quando você consegue decorar a tabuada ou entender o seu processo, efetuar a divisão ela fica mais fácil. Por quê? A divisão nada mais, nada menos que a operação inversa da multiplicação. Então, você entendendo bem a tabuada, quando você for dividir, vai ficar mais fácil. Quando vai surgir de forma mais natural possível, né? E entender quais são os processos, o algoritmo da divisão. Então, olha, quando se tem esses conceitos bem consolidados, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, todos os conteúdos ficam mais fáceis de entender. Então ele sai de forma mais natural, mais simples de entender. Isso que é a ideia de matemática, né? A matemática não é só números, também é uma leitura e uma interpretação que são altamente importantes, né? É igual como acontece, professor, eu sei a resposta, mas não sei montar. Então, é estudar e montar essa estrutura que é o importante também, né? Então, por exemplo, olha, resolver a equação, resolva a seguinte equação do primeiro grau. 3x mais 4 vezes x menos 7 é igual a 8 mais x. Então, olha, eu tenho essa equação. Então, como que eu vou resolver? Então, quais são as operações básicas? Eu tenho adição, subtração, multiplicação e divisão. É isso que eu vou resolver aqui. Então, olha, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou multiplicar 4 por x e 4 por 7. Então, ó, 3x mais 4 vezes x dá 4x, mais com menos dá menos, 4 vezes 7, 28, eu vou repetir, 8 mais x. Então, a primeira operação que eu resolvi aqui, com multiplicação de um termo por outro termo, então foi a multiplicação. A segunda linha, para eu começar a resolver aqui, eu vou trazer esse x para antes da igualdade mudando o sinal e vou passar o menos 28 para depois da igualdade mudando o sinal. Então, se aqui é mais, a operação inversa é menos. E aqui, se aqui é menos, vira mais. Então, olha, agora eu vou efetuar a adição. 3x mais 4x, 7x, menos x igual 8 mais 28, 36.
Vou efetuar agora a subtração. Ó. 7x menos x igual a 36. 7x menos x, 6x igual a 36. Para eu determinar o valor de x, eu vou pegar o 36 e dividir por 6, que é igual a 6. Então, observe, nós utilizamos aqui os conceitos de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, quando a gente consegue entender bem esses 4 conceitos, os demais conteúdos saem muito mais fácil. Como? Quando tiver ensino médio, matriz, função afim, quadrática, modular, logaritma, exponencial, as análises combinatórias, tudo isso, quando a gente vai resolver utilizando esses conceitos primários mesmo, da adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, espero ter ajudado. Bons estudos aí, moçada.